Justiça do Rio de Janeiro absolveu 3 policiais pela morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos. Esse caso foi em 2020, falamos muito dele aqui. João Pedro foi baleado dentro de casa durante uma operação das polícias civil e federal. A Justiça absolveu sumariamente os 3 policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais pela morte do adolescente João Pedro. Os agentes Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Mester eram réus no caso por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e fútil e respondiam em liberdade. João Pedro Matos Pinto morreu durante uma ação conjunta da Polícia Federal e a Polícia Civil 4 anos atrás em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O jovem de 14 anos brincava em casa com amigos quando, segundo familiares, policiais chegaram atirando. De acordo com as investigações, um tiro de fuzil bateu em uma pilastra de concreto e um fragmento acabou atingindo as costas de João Pedro, que estava deitado no chão da casa junto com 2 amigos. A bala partiu da arma de um policial e a casa ficou com mais de 70 marcas de tiros. O menino foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. A família de João Pedro e o Ministério Público do Rio de Janeiro esperavam que os 3 policiais enfrentassem um júri popular. Mas no entendimento da juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, os policiais agiram em legítima defesa. Na decisão da absolvição que saiu ontem, a juíza Juliana Bessa Ferraz Crictini afirmou que, após a análise das 3 peças técnicas, houve troca de tiros dentro da residência de João Pedro, que os réus estavam no local do crime porque perseguiam criminosos armados e que, após os inúmeros disparos, houve uma pausa, momento em que os traficantes lançaram um explosivo artesanal em direção aos policiais. Segundo a juíza, todos os agentes confirmam que, após o lançamento do explosivo, os disparos se reiniciaram. Viram um dos traficantes entrando na casa e, para repelir injusta agressão, os policiais atiraram contra o criminoso. Na decisão, a magistrada destacou que, embora tenha havido a morte de um adolescente inocente, o João Pedro, é necessário entender que a dinâmica dos fatos, confirmada pelos laudos anexados ao processo, não pode ser inserida em um contexto de homicídio doloso por parte dos policiais. Isso porque há uma clara ausência de dolo, uma vez que não houve qualquer intenção de matar o adolescente. Neilton da Costa Pinto, pai de João Pedro, disse que vai recorrer da decisão. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou protocolos para a realização de operações policiais em favelas do Rio. Pela determinação, a Secretaria de Segurança Pública do Rio deve seguir alguns critérios, como avisar as ações antecipadamente ao Ministério Público e também às autoridades das áreas de saúde e educação. Também por essa determinação, os policiais devem usar câmeras corporais nas fardas. O Ministério Público informou que, apesar do aumento de ações policiais, houve redução na letalidade depois do cumprimento dessas medidas.